Sr. Presidente da Assembleia Municipal, restantes membros da mesa, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente da Câmara em Exercício, Senhoras e Senhores Vereadores, minhas Senhoras e meus Senhores, a CDU irá votar contra, em concordância com aquilo que foi a sua votação ao longo deste processo todo, que, recordamos, foi já iniciado em março de 2023, numa altura em que, desde logo, alertámos para a precarização que se sentia neste setor de atividade, não só no município, mas generalizada nos diferentes estabelecimentos onde eles são necessários. A questão de horas extra não pagas, de turnos excessivos, de um trabalho noturno também desvalorizado, toda aquela realidade que também já é conhecimento desta Assembleia e que temos discutido várias vezes também por causa deste processo que tem sido bastante complicado. Mas eu aqui até no sentido de prevenir o futuro, e eu só alertando que eu acho que os tempos devem estar errados, mas pronto. Só porque, de facto, o próprio modelo de concurso que foi utilizado e que eu me recordo que em 2023 nós tínhamos um concurso que era lançado dizendo que o valor hora era o que era utilizado para fazer o valor global do contrato, ou seja, a estimativa de horas que eram necessárias, e depois isso era o valor base que era lançado o contrato a concurso. E eu acho que esta importância aqui do valor de hora é necessária também para perceber... Descambou completamente, não é? O valor de hora utilizado aqui, eu acho que é, de facto, as empresas que concorrem a isto tinham que incluir não só o salário dos trabalhadores, tinham também que incluir o fardamento, tudo aquilo que são as despesas associadas e também, obviamente, as suas margens para conseguirem dar o tal melhor preço, que era o critério depois da adjudicação neste concurso. E eu acho que isto é um ponto essencial porque, de facto, é nesta desvalorização do valor de hora do próprio trabalhador que está assente este modelo de negócio que eu acho que nós devemos repudiar de certa forma e garantir que existe uma internalização dos serviços como temos vindo a definir. Porque este ganho de hora na hora do trabalhador é utilizado de duas formas. Obviamente podemos dizer que podem encontrar um sítio onde o fardamento é mais barato e aí vão buscar um pouco, mas não será essa a grande parte deste valor hora onde há o ganho da empresa que ganha e que depois, através dos trabalhadores, presta este serviço. Ele está ou nos salários, e que mesmo assim, assumindo que pelo menos essa parte do salário base é cumprida a legislação, ele está nesta tentativa de baixar os salários, ou ao mesmo tempo na tentativa de prolongar a jornada laboral, lá está, não contratando os trabalhadores necessários para cumprir efetivamente aquilo que são as necessidades do estabelecimento. E por isso é que nós temos estes relatos de turnos de 12 horas, de horas extra que não são pagas, tudo isto para que os trabalhadores não sejam remunerados de acordo com aquilo que é o estabelecido nos contratos coletivos de trabalho e de acordo com aquilo até que é a legislação laboral que deveria estar ou que deveria ser implementada. E nós achamos que isto é um desrespeito não só para os trabalhadores, mas também para a Câmara Municipal que presta esse serviço, e é por isso também que eu acho que no próximo Executivo ou na próxima vez que tivermos que discutir estes temas, a internalização deve estar em cima da mesa, porque a própria legislação da contratação pública, que nós acompanhamos as críticas que têm sido feitas até por este Executivo, que não serve aqui ao interesse público, eu acho que tem que estar em cima da mesa, romper com este modelo de negócio, porque de facto é isso que se está a tratar e não é um negócio, é a vida destes trabalhadores que está constantemente, de 18 em 18 meses, a ser trocada de empresa e a ser trocada também numa roleta daquilo que vão ser as suas condições de vida, dependendo da empresa que é mais ou menos cumpridora, e acho que temos todos que pôr a mão na consciência também e na próxima vez votar em conformidade. A CDU da sua parte continua a votar contra, ainda que legalmente neste momento o município não tenha muito que fazer. Obrigado. Obrigado. Doutor Susana. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, mais membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara em Exercício, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados e a quem acompanha esta reunião da Assembleia. Relativamente a este ponto, deixamos claro que
entendemos que esta é uma adjudicação, é uma votação que estamos a votar na sequência de uma sentença em tribunal e, portanto, vamos abster-nos, foi a posição que assumimos no Executivo, assumindo esta posição de formalismo, digamos assim. Do ponto de vista político, nada mudou, nós mantemos a nossa rejeição a este modelo de externalização e reafirmamos que a internalização, sim, defenderia os direitos dos trabalhadores, concretamente estes vigilantes, de quem temos falado subejamente nesta Assembleia, das suas vidas, do concreto das suas vidas, muitas vezes trabalhadores por turnos e que têm realidades laborais muito distintas entre si. Muitos deles acabam por, no seu papel de, perdoem-me a expressão, frente de casa em tantos serviços municipais, assumir funções que vão muito para além da função de vigilante, assumem até funções sociais, de acompanhamento em alguns dos serviços. Podemos falar, por exemplo, do Centro Joaquim Urbano, mas outros seriam exemplos possíveis de dar, espaços culturais, enfim, e temos de ter noção desta realidade de tantas pessoas que trabalham nos serviços municipais, com quem nos cruzamos todos os dias, que tantas vezes são quase invisíveis, porque a gente parece que se esquece que esta função está a ser exercida quando entramos nestes mesmos serviços e não devemos fazê-lo. Mas, dizia eu, neste caso temos uma empresa adjudicatária, sim, que tem, esta que agora passa a assumir o contrato. A verdade é que sabemos que tem litígios em curso com trabalhadores, não são estes que agora vão ser assumidos pela empresa, mas tem em curso litígios com trabalhadores por direitos que não foram assegurados. Portanto, mais uma vez, temos aqui padrões de incumprimento e desresponsabilização que nos preocupam e acreditamos que preocupam todas as forças políticas nesta casa. Vem o argumento de que a contratação pública não nos permite, não nos dá margem para atuarmos de outra forma que não, enfim, de acordo com os parâmetros dos cadernos de encargos e ficar com algum grau de cegueira relativamente a estas situações laborais, de incumprimento do ponto de vista dos direitos laborais, mas lá está, a internalização resolveria esse problema e acho que é importante sublinhar que há inclusive um estudo feito relativamente a essa internalização, um estudo bastante de grande qualidade, parece-nos, que avaliou como é que seria o processo do ponto de vista do concreto, desde o fardamento até à formação destas pessoas, os custos que isto teria, e este estudo até demonstra que haveria vantagem económica para o município se de facto o serviço fosse internalizado. No nosso entender, esta seria a única forma de garantir estabilidade laboral e acho que, tendo no final de mandato, não podemos deixar de fazer uma nota de que é pena, de facto, que não tínhamos neste mandato que agora finda, enfim, tínhamos perdido a oportunidade de tomar uma decisão que seria transformadora para as vidas destas pessoas e para os próprios serviços municipais. Volto a dizer, o estudo tal apresentava. E, portanto, continuaremos a levantar esta bandeira. Esperamos que as outras forças políticas que vão a votos neste ciclo eleitoral que finda, ou seja, nas próximas eleições, possam também assumir a sua posição clara em relação a estes trabalhadores, do que é que defendem, e eu acho que não há outra defesa possível que não a internalização. É isto. A abstenção tem a ver com um procedimento formal, por assim dizer. Estamos a acolher uma sentença de tribunal, portanto, relativamente a um contrato em relação ao outro, mas a nossa posição relativamente à internalização não muda e rejeitamos essa mesma externalização. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Sousa Pinto. Agostinho Sousa Pinto, do Partido Socialista. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia e Excelentíssimas Senhoras Secretárias da Mesa da Assembleia, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara em Exercício, Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimo Sr. Vereador, Excelentíssimas e Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, público que nos assiste presencialmente ou à distância. O Grupo do Partido Socialista vota favoravelmente à adjudicação dos contratos relativos aos lotes 1, 4, 5 e 6
do procedimento CP3 de 2023, respeitando a aquisição de serviços de vigilância e segurança humana e serviços de ronda móvel. Esta decisão decorre de dar cumprimento à sentença judicial transitada em julgado que impôs a adjudicação à empresa PSG Segurança Privada após longo contencioso administrativo. Esta proposta, portanto, não é verdadeiramente facultativa. É um ato de execução judicial e, como tal, deve ser respeitado como princípio básico de um Estado de Direito. Mas, de facto, o relevante neste ponto é garantir que os serviços de vigilância e de recepção se cumprem diariamente. Contudo, esta situação deve servir de reflexão. Impugnações, efeitos suspensivos, revogações e reposicionamentos revelam ou podem revelar algumas vulnerabilidades na condução de alguns procedimentos, podendo ainda potenciar alguns riscos jurídicos desnecessários. É fundamental garantir que estes procedimentos, que são sempre sensíveis, tenham a maior robustez contratual possível, protegendo sempre o interesse público e, essencialmente, no caso, o interesse dos trabalhadores atingidos. Por isso, votaremos favoravelmente, mas não deixaremos uma nota que é necessário continuar o rigor técnico e jurídico na preparação de todos os dossiês, tal como acontece sempre, ou pelo menos na esmagadora maioria dos processos. Muito obrigado. Muito obrigado. No momento está o Dr. Paulo Vieira de Castro primeiro, peço desculpa. Sr. Presidente, assim cumprimento todos os presentes. Estamos na presença de uma aquisição de serviços de vigilância e segurança humana e serviços de ronda móvel, depois de uma série de tropeços e intervenção até do próprio Tribunal e de muita documentação que dificulta um pouco a leitura e o tempo que vamos tendo, assim como o tempo que demorou, o tempo exagerado que demorou a resolver este processo, coloca-nos perante uma situação que julgamos excepcional. É normal, sem nunca esquecer os interesses dos trabalhadores e todos os envolvidos, é normal contratar a vigilância e segurança para o espaço público municipal. É normal, portanto, é um ato perfeitamente normal de gestão. Este terá tido alguns tropeços, mas estamos em crer que será excepcional. A grosso modo, falamos da segurança de pessoas e dos espaços públicos municipais, isto sem prescindir dos meios e do modelo habitual de segurança privada e da organização de serviços de autoproteção na sua versão atual. O que hoje aqui vem a esta Assembleia Municipal é a proposta para a autorização prévia da assunção de compromisso plurianual até 2026. Falamos aqui, de grosso modo, de 2.406.000 euros. Por ser urgente resolver esta questão e mandatória, acima de tudo, a segurança dos cidadãos e do nosso património, votaremos favoravelmente. Muito obrigado. Tiago Francisco Lourenço. Presidente Francisco, Presidente Tiago. Ora, Sr. Presidente de Mesa, respectivas secretárias, Sr. Presidente em exercício, Sras. Vereadoras, os caros colegas deputados municipais, os ministros que me ouvem cá e em casa também. Percebemos bem a importância que os vigilantes têm na defesa e na segurança da nossa cidade, e esse é um sentimento que eu acho que todos nós prezamos quando andamos nos espaços públicos, nos edifícios, e portanto percebemos obviamente a importância do cumprimento deste serviço. Percebemos igualmente que foi um processo excepcionalmente complexo, e daí haver 442 páginas neste processo, que concordo foi um pouco longo para analisarmos
com a cuidado que ele merecia. Mas após todas as diligências judiciais está finalmente concluído e com isto podemos continuar com a certeza de que estes serviços irão prosseguir com a normalidade que todos desejamos, acredito eu. Também com esta assunção ficam assegurados estes serviços também já para o início do próximo mandato, seja ele liderado por quem seja, e portanto, nesse sentido, obviamente, o PSD vai votar favoravelmente, como também já fez no Executivo. Obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Rolando. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, Excelentíssima Mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, Excelentíssimo público que nos acompanha aqui na sala e através dos meios disponíveis para o efeito. Aqui trata-se um bocadinho de cumprir uma decisão judicial. Por um lado, cumprir uma missão com a cidade através do bom funcionamento dos seus serviços e através do funcionamento dos serviços de segurança, e depois assistimos aqui a uma discussão que é antiga, desde que me lembro nesta casa, que é a internalização ou não internalização dos serviços. É uma questão que não se põe neste momento específico, neste momento interessa ter estes serviços a funcionar por um período de tempo que permita ao próximo decisor político fazer as opções que entender. E dizer que da nossa parte é curioso, eu ouvi aqui as intervenções da CDU e do Bloco de Esquerda e temos ouvido sempre ao longo do tempo que é internalizar, internalizar, internalizar. São opções que nós compreendemos, fazem parte da ideologia marxista que informa de uma forma mais direta ou menos direta estes partidos, e não é defeito nenhum, com isto não digo que não quero fazer nenhuma crítica. Agora, nós temos em relação a isto é uma posição diferente. Nós, como não temos cartilha, como a nossa cartilha é a independência, temos uma posição de liberdade e de abertura. E não, e o Sr. Presidente de Câmara disse ainda há pouco tempo, em maio deste ano, que não nos choca se for o que melhor cumpre o funcionamento destes serviços. Se for aquilo que melhor protege os interesses destes trabalhadores e das cidades e da cidade, não nos choca que haja uma internalização. Neste momento não é isso que estamos a discutir. Portanto, não temos nenhuma posição de princípio. Nós entendemos que as coisas, que os diferentes serviços podem ser internalizados ou externalizados em função do bom funcionamento. Obviamente, qualquer empresa que trabalhe para esta Câmara Municipal tem que cumprir a lei e somos inflexíveis em relação a isso. E quanto aos modelos, temos total abertura. Não é isso que está aqui em discussão. Deixamos esta abertura que a independência permite e dizemos, neste caso, que é cumpra-se a lei e mantenham os serviços em bom funcionamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Não está ninguém inscrito. Face a esta situação, vou lembrar que o que temos na mesa é a submissão à Assembleia por parte do Executivo da proposta para a autorização prévia da assunção de compromisso plurianual para o ano 2026, que se estima em 2.406.741,51 euros. Eu pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com os votos contra da CDU e a abstenção do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.